Bem, meus amigos ouvintes do programa Falando com Deus, nós estamos aqui agora, neste momento, para falar um pouco da palavra de Deus, né? Lembrando que hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, e as pessoas hoje, né, costumam se lembrar dos entes queridos com mais ênfase, daqueles que já se foram, mas a gente precisa entender que o céu é um lugar de reencontros. O céu é um lugar que vai nos levar. O céu é um lugar onde nós vamos morar com o Senhor. E a palavra diz que lá no céu não haverá choro e nem ranger de dentes. Ou seja, lá no céu nós vamos nos lembrar apenas das coisas boas. A gente passa uma vida inteira pensando em como viver a nossa vida. Mas a gente parar para pensar, nós seres humanos, a gente já nasce morrendo, né? Porque nós já nascemos e daí a pouco já contamos 1 ano, 2 anos, 10, 50. E a pergunta que eu faço hoje, no dia de finados, para você, é como você tem vivido a sua vida, como você tem feito da sua vida algo aproveitável nessa terra. Porque nós sabemos que essa terra, tudo que está nessa terra, um dia vai virar pó, um dia não vai ser mais nada. As pessoas, a palavra de Deus fala que ao homem é ordenado morrer apenas uma vez. Então, quando nós cremos na palavra de Deus como uma regra de vida para nós, nós procuramos viver algo sobrenatural de Deus. Nós sabemos que Jesus ele tinha seguidores, amigos, mas ele tinha aqueles que eram íntimos. E os seguidores serão salvos? Serão. Se reconhecerem Jesus como o único Salvador e mediador, né? Se crerem em Jesus, serão salvos. Os amigos serão salvos também. Mas os íntimos são aqueles que têm intimidade. E é essa intimidade que Deus quer que nós tenhamos. Eu costumo dizer às pessoas que tudo que a gente faz nessa terra, por nós mesmos, com a nossa força, um dia a gente acaba descobrindo que foi tudo besteira. Porque quando a gente descobre o infinito de Deus na nossa vida, dentro do nosso coração, nós vivemos algo muito maior e muito mais relevante do que qualquer outra situação. Aqui no Salmo 39, a palavra de Deus disse assim: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Bom, meus amigos, a gente vive uma situação hoje na Terra em que nós estamos aguardando a volta do nosso Deus. Na verdade, nós não estamos esperando um novo Messias, mas nós estamos esperando aquele que nós já encontramos, que é Jesus Cristo. E ele vem nos buscar. Eu sei que a perda de um ente querido é algo que me choca, que machuca. Eu, quando perdi meu pai, em 2009 mesmo, até hoje eu sinto saudades dele. Eu sinto que se ele estivesse aqui comigo, talvez eu estaria num patamar de aprendizado maior, porque ele era uma pessoa sábia, uma pessoa que me ensinava muito. Aprendi muito com ele e agradeço a Deus pelos anos que convivi com ele, por ele ter sido um instrumento de Deus para ir àquele hospital, eu com 2 dias de vida, e ter me adotado e me criado como um filho amado. Mas eu sei também que eu tenho no meu coração que tudo que eu pude fazer por ele em vida eu fiz.
O que eu pude fazer por ele em vida, eu fiz. Então, no meu coração, eu não tenho nenhum peso de frustração de que eu não fiz para o meu pai aquilo que eu, aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. No meu coração, não tem esse peso. Graças a Deus por isso, não tem esse peso no meu coração. Mas eu falo que você tem que fazer em vida para as pessoas que você ama, para as pessoas que você também não ama, porque é muito fácil a gente falar e fazer as coisas para quem a gente ama. E para as pessoas que a gente não gosta, que a gente não tem afinidade, você deixa para lá. Jesus ensinou que não tem validade nenhuma você fazer aquilo para quem você ama, simplesmente. Mas tem que fazer para as pessoas que você tem algum tipo de problema. Então, quando eu falo que eu não sinto nenhum peso no meu coração com relação ao que eu poderia ter feito para o meu pai, realmente eu não tenho. Eu tenho uma alegria imensa de ter convivido com ele por tantos anos, alegria por ter aprendido com ele, alegria por ele ter sido uma pessoa tão especial na minha vida, por ter sido um instrumento de Deus juntamente com a minha mãe adotiva, né, Dona Guanaíra, enfermeira, para poder fazer com que eu fosse uma pessoa e chegasse até onde eu cheguei até agora. É claro que eu não estou nem na metade do caminho ainda, mas eu sei que até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor usou os meus pais para que eu pudesse conhecer as coisas, o caráter, a personalidade de uma pessoa do bem. Eu erro, claro que eu erro, tenho meus defeitos, lógico, peco também, mas estou procurando viver uma vida, procurando mudar as minhas atitudes, mudar as coisas que ainda me prendem a esse mundo. Uma das coisas que mais me entristece é ainda ter algumas coisas no mundo que ainda nos prendem aqui, que ainda nos amarram aqui. Mas em nome de Jesus, o Senhor está nos liberando dessas coisas. Porque, na verdade, às vezes você sonha em fazer alguma coisa, em ter alguma coisa, você luta, você se esforça. E às vezes nem tudo sai da forma como você planejou. Eu, por exemplo, em 2017, eu sempre tive um sonho de ter um carro, uma determinada marca de carro. E quando eu menos esperava, aconteceu de adquirir o carro. E quando foi 8 meses depois que eu adquiri o carro, eu sofri um acidente com esse carro. E eu quase perdi a minha família inteira nesse acidente. Quando eu lembro que hoje é dia de finados, e a gente lembra com mais afinco, sim, das pessoas que a gente ama, eu também lembro das vezes que Deus me livrou da morte. Fui policial durante 25 anos. Enfrentei bandido, troquei tiro com bandido, subi para dentro de aglomerado de madrugada, em operações da polícia. Em cidades pequenas que eu trabalhei, peguei as piores pessoas que tinha na cidade para lidar com elas. E essa semana aconteceu até um fato interessante que eu havia feito a prisão de um rapaz lá numa cidade que eu trabalhei. E eu fui até essa cidade no sábado. E quando eu estava vindo embora, eu passei para comprar um saco de laranja. E aí minha esposa, depois que eu paguei e fui embora, minha esposa falou: você lembra quem é aquele rapaz ali? Aí eu falei: não. Aquele rapaz que você prendeu há tantos anos atrás aí, você não lembra e tal? O cara estava totalmente diferente. Uma outra situação que aconteceu comigo também, na época eu pegava um bico lá em Belo Horizonte, eu vendia queijo, e eu fui vender queijo numa imobiliária lá, que chamava Casa Amarela. E chegando lá tinha um rapaz, o rapaz passava por mim, ficava me olhando, passava por mim me olhando. Na terceira vez que ele passou, eu já pulei nele, falei com ele: ei, meu irmão, por que você tá me olhando aí desse jeito aí? Aí ele virou para mim e falou: não, você não tá lembrado de mim não? Tal. Eu falei: não, não tô lembrado de você não. Aí ele falou: não, o senhor é polícia, o senhor me prendeu lá na favela tal, um dia tal, o senhor me abordou lá. Eu falei: Jesus, pensei comigo: Jesus, toma conta, olha aí.
O cara podia me matar aqui de bobeira, eu não lembrava do camarada. Aí um dia eu tô lá no culto, assistindo o culto, o rapaz dando testemunho lá, que tinha aceitado Jesus, que Jesus tinha mudado a vida dele. Eu falei, olha só, glória a Deus, né, rapaz? Mas talvez a pior experiência que eu tivesse próximo da morte foi quando eu fui fazer uma cirurgia de estômago. E nessa época eu trabalhava em Aceburgo, eu fui para Belo Horizonte para fazer essa cirurgia. Lembro que o Sargento Batista, que era meu comandante na época, eu lembro que ele virou para mim e falou assim: meu filho, vai cuidar da sua saúde. A polícia tem N números, mas a tua família só tem você. E eu fui, para aquela, para Belo Horizonte, fui ser operado. Tive que ficar 7 dias aguardando para poder ganhar peso, para poder operar, porque eu tinha emagrecido muito. E quando eu fui para a sala de cirurgia, eu tomei anestesia, a equipe médica toda lá, vários médicos e tal, todos competentes demais. Quando o anestesista deu anestesia em mim, eu simplesmente paralisei o corpo inteiro, mas a minha mente não desligou. E eu ficava escutando tudo que ele estava falando. Minha pressão foi a 26/19. Eu comecei a entrar em choque. E aí a única coisa que eu lembrava era do Salmo 121, que um amigo meu havia me enviado de manhã, no dia da cirurgia. E eu falei com Deus, Senhor, em pensamentos, né, lógico. Falei, Senhor, não deixa eu morrer aqui não. Eu tenho uma família para criar, eu tenho filhos para criar. Meu socorro só pode vir do Senhor, porque pela mão do homem aqui eu tô desenganado já. Eu escutava eles falando, gritando meu nome, Márcio, Márcio, acorda, Márcio, Márcio. E eu não conseguia respirar, eu tentava levantar o dedo, né, no meu subconsciente, eu parecia que eu estava conseguindo levantar o dedo para poder mostrar para eles que eu não respirava. Mas, na verdade, eu não conseguia, eu não estava levantando, era nada, porque eu estava paralisado, do pescoço para baixo. E eu lembro que eu falei, Senhor, falei com Deus, não deixa eu morrer aqui não, Senhor, por favor, em nome de Jesus. E nessa hora o médico pegou na minha mão, eu lembro disso, ele ter pegado na minha mão. E eu não lembro, irmãos, não é por eu ter visto, não. Mas eu acredito que o Espírito Santo naquela hora segurou na minha mão. Porque na hora que ele pegou na minha mão, que ele falou assim, Márcio, fica com a gente. Eu escutei o doutor Marcelo falando isso, Márcio, fica com a gente. E ele falou, vamos aplicar uma injeção de adrenalina nele. E aplicaram essa injeção, e aí o médico, o anestesista veio, fez um outro procedimento, e aí eu apaguei, já acordei no outro dia, melhor, já acordei 4 horas depois, já operado e tal. E quando eu fui pro quarto, sentindo fortes dores, dores terríveis, que até para puxar o ar era difícil. E aí, o que aconteceu? No outro dia foram 4 médicos lá no apartamento que eu estava, no apartamento, no hospital que eu estava, no hospital, esqueci o nome do hospital, que fica na rua Barbacena, lá em Belo Horizonte, ali no Barro Preto. E chegando lá, os médicos viraram para mim e falaram assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas podemos dizer que foi um milagre. E eu tive a minha saúde restabelecida. Então essa foi a situação mais perto de morte que eu me aproximei. Eu, hoje eu não gosto de ir em velório, não gosto de ir a cemitério, eu não gosto. Desde o dia que eu vi o meu pai dentro daquela UTI, todo entubado, com a mão inchada e os seus órgãos vitais falindo, naquele dia eu orei a Deus e eu falei com Deus, Senhor, o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode, eu creio que o Senhor pode. Mas eu não quero ver meu pai sofrer assim, não. Eu não quero ver meu pai sofrer da forma como ele está sofrendo, dessa forma aí que ele está. Ele não merece ter esse fim, não. E eu falei com Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. A minha vontade é não ver meu pai sofrer. E eu sempre
Eu sempre tive isso no meu coração, não querer ver as pessoas que eu amo sofrer, as pessoas que estão próximas de mim sofrer. E até eu não tenho esse problema de ter raiva, de ter rancor de ninguém. Eu não consigo guardar rancor de ninguém. Graças a Deus por isso. Se tem uma coisa que Deus me deu, um dom que Deus me deu, é isso aí. Eu posso irar na hora, ficar nervoso na hora, mas daí meia hora, uma hora, um dia passa. E eu não consigo ficar com raiva de ninguém, depois estou sempre orando pelas pessoas. Como eu sempre prego aqui, eu não tenho amor à minha cabeça, eu tenho amor às almas. E é por ter amor às almas que hoje eu sou pastor de ovelhas. É por amar as pessoas que hoje eu tenho, o Senhor me deu essa condição de estar sendo pastor de ovelhas hoje, cuidando de pessoas. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Eu sei que hoje tem pessoas que estão nos cemitérios aí, chorando, levando flores, mas que no fundo, na verdade, essa pessoa está sentindo dentro dela um vazio, uma solidão da perda. Levar uma flor lá no cemitério, ir lá visitar o túmulo, que seja, é um alento que a pessoa acha que tem. Mas, na verdade, o que essa pessoa está sentindo é solidão. Essa pessoa está sentindo uma tristeza no coração, porque sabe que não vai reencontrar aquela pessoa mais. E, principalmente, se essa pessoa não morreu salva. Principalmente se você, meu amigo, que está me ouvindo aqui, não aceitar a Cristo e crer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o céu é um lugar de reencontros. Mas é um lugar de reencontros para aqueles que morreram salvos, para aqueles que forem arrebatados, para aqueles que chegarão lá na glória, quando Cristo vier buscar, com vestiduras limpas, com o corpo revestido de incorruptibilidade, ou seja, sem pecado. Pecar, nós vamos pecar até no dia da volta de Jesus. Entendeu? Nós vamos pecar. Aquele que fala que não tem pecado, ele já tá pecando, porque ele está mentindo aí. Todos nós vamos pecar, mas no dia da volta de Jesus, nós seremos revestidos de incorruptibilidade, ou seja, o pecado não nos alcançará mais. E aí nós vamos morar na glória com Jesus. E lá no céu, como lá não é um lugar de choro e nem de ranger de dentes, nem de sofrimento, eu acredito que lá nós vamos encontrar as pessoas que foram salvas, os nossos entes queridos que foram salvos, que morreram salvos, acreditando que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, aquelas pessoas que não morreram salvas, eu acredito que nós não vamos encontrar lá. Porque você já imaginou, nós não vamos nos lembrar dela, aliás, porque você já imaginou você aceitando a Jesus no teu coração, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, aí você morre salvo, ou você é arrebatado, salvo no dia do arrebatamento, e chega lá no céu, você lembra que o teu pai, que a tua mãe, que o teu irmão, que o teu sobrinho, que o teu primo, que os teus amigos não tiveram a salvação, você estaria no céu, que é um lugar de alegria, que é um lugar harmonioso, mas você estaria lá triste. Então a palavra de Deus ela estaria sendo contraditória. E a palavra de Deus ela não é contraditória. Então, meus amados, esforça-te para que você possa aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida. A palavra de Deus fala que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, o que acontece? Quando você luta nesta terra pela tua salvação, acreditando, lutando contra este mundo, lutando para viver uma vida em santidade com Cristo, alinhando a sua vida, aquilo que está errado, não, vamos alinhar isso aqui, porque isso aqui está errado, vamos alinhar, e buscando o alinhamento. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você hoje, não se importe com o que as pessoas falam de você, não se importa se a pessoa te chama disso, daquilo outro, importa é no que Deus pensa a teu respeito, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo. Então, faça uma coisa para você mesmo, meu irmão, reconheça a soberania de Cristo na sua vida. A Bíblia diz que no final todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você acredita em Cristo,
Se você crê em Cristo, faça o que Ele diz. Desça as águas batismais. Viva uma vida na contramão deste mundo. Pega a tua cruz e siga Jesus. E pode ter certeza que a recompensa para você será a eternidade junto dele e daqueles que morreram salvos. Agora, não fique esperando. Não fique esperando acontecer o A, o B, o C ou o D, não. Toma uma decisão por você. Não toma uma decisão baseada na tua família, baseada em quem e tal. Não, toma uma decisão baseada por você, porque salvação é individual. Se você, homem, se a tua mulher não quer saber da igreja, vai você para a igreja. Mulher, se o seu marido não quer saber nada com Deus, vai você procurar Jesus e aceitar Jesus, porque salvação é individual. Salvação, ela não é um coletivo, é individual, é para quem crê. Não é para quem simplesmente ouve a palavra, aceita a palavra, mas não se converte. É necessário se converter. É necessário mudança de vida. Quando Jesus entra na vida das pessoas, não tem como ele não ser notado, porque todo mundo olha para ele. Então, eu quero dizer para você que nesse dia de finados, lembre, sim, das pessoas, dos entes queridos. Lembre, sim, com amor. Mas saiba de uma coisa: a salvação ela é individual. E nós vamos, meus irmãos, todos nós, um dia nós vamos estar diante do trono branco. E lá vai passar, né? Jesus ele vai falar: olha, você viveu uma vida na terra e me honrou lá na terra. Então vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas para alguns que entraram pela porta larga, ele vai dizer: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então seja aquele que é bendito do Senhor. Amém? Viva uma vida na contramão do sistema. Viva uma vida não indo de encontro a essa porta larga, mas viva uma vida passando pela porta estreita que é Jesus. A vida pode ser dura contigo nessa terra. Você pode ter N problemas nessa terra. Mas saiba de uma coisa: o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na glória. É participando das bodas do Cordeiro. É vivendo o amor fraternal. É amando aqueles que nos amam e amando aqueles que também não nos amam. Porque a vantagem está em amar aqueles que não nos amam. Às vezes a pessoa faz todo tipo de impropério, fala todo tipo de bobagem a teu respeito, e você fala: nossa, eu não vou com a cara desse fulano, o cara só fala mal de mim, que não sei o quê. Mas é aí que você tem que amar essa pessoa. Vira e mexe, eu estou passando por esse tipo de problema. As pessoas falam a meu respeito, falam isso, falam aquilo. Eu fico chateado em casa, sento com a minha esposa, a gente conversa, depois eu vou para o joelho orar. E é claro que tem situações que você ira e você acaba respondendo, você acaba falando: olha, poxa, você está falando de mim assim, assim, assado, mas você não sabe o que eu tenho passado, você não liga para mim para saber o que eu tenho vivido. Você está achando que eu estou vivendo uma situação, mas eu vivo outra. A gente acaba respondendo, mas tem uma coisa na palavra de Deus que é muito forte. Duas coisas na palavra de Deus que são muito fortes. Primeiro, quem nos justifica é Deus. Aquele que é servo do Senhor é Deus que o justifica. E segundo, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele, é que a palavra diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus, meu amigo, você passa a ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E é isso aí, meu irmão. Ontem eu estava pregando na igreja e o Senhor falou algo, nossa, tremendo com nós lá. O Senhor falou: pequeno rebanho, eu me agradei de ti.
e o reino dos céus está reservado para vocês. Foi muito forte isso, muito tremendo, nosso culto de Santa Ceia ontem. E eu quero convidar você a estar conosco, a viver conosco esse sobrenatural de Deus, a viver conosco essas coisas maravilhosas que nós temos vivido. Como eu disse, eu e minha esposa somos pastores da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva, que fica situado aqui na rua Tiradentes, número 836, na cidade de Botelhos. Você que é daqui da cidade, da região, que quiser estar conosco, venha toda terça, todo domingo, nós estamos aqui. Se você precisar também de um apoio, de um aconselhamento pastoral, mas você não é daqui, você pode chamar eu aqui no Facebook, manda o convite aí, a gente aceita, a gente conversa por aqui, pelo Facebook, ou pelo WhatsApp também, 035 98882 9516. Você pode também mandar mensagem para a gente, que a gente vai estar te atendendo, a gente vai estar conversando. Atendo muitas pessoas pelo WhatsApp, minha esposa também, irmã Pâmela também. E pode ter certeza, nós não amamos a nossa cabeça, nós amamos almas. Hoje, talvez você esteja num canto, jogado, se sentindo a pior das pessoas. Talvez você abriu o guarda-roupa e sentiu o cheiro daquela pessoa que você tanto amava, que não está mais com você. Talvez você foi fazer uma comida agora e nem percebeu que estava fazendo a comida, que era o prato preferido daquela pessoa que você tanto amava. Mas lembra de uma coisa, Jesus está voltando. E Jesus quer você lá com Ele. A salvação ela é individual. Aqueles que já se foram, se morreram em Cristo Jesus, você irá reencontrá-los lá no céu. Mas se você não aceitar a Cristo, aí, meu amigo, infelizmente, não é no céu que você vai encontrar com essa pessoa. Que Deus abençoe você, que Deus faça com que você tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoada, e que teu coração seja um celeiro de bênçãos para você, de Deus para você. Que a tua mente seja sempre cativa ao Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam na tua vida hoje e para todo sempre. Um beijo no coração, um fraternal abraço e todo o meu respeito a você. Amém? Fiquem na paz deste grande amor.